Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu recebi um comentário em um vídeo no YouTube que eu fiquei bastante preocupado e resolvi compartilhar com vocês essa questão porque ela deve ser não só dessa pessoa especificamente, mas muita gente deve estar pensando ou acreditando que ela é correta. A afirmação é a seguinte: abre aspas. Lembre-se, seu ser vem primeiro, seu coração em segundo, sua mente em terceiro. Esta é a personalidade equilibrada de um ser humano autêntico. Osho. Muito estranho isso. Eu não sei se é do Osho mesmo, né? Mas pode ser. Parece as coisas que ele dizia, mas é muito louco. E vocês vão entender por quê. Quando eu estabeleço que isso é primeiro, isso é segundo, isso é terceiro, eu acabo criando uma divisão conflituosa. E o ego adora conflito, porque o ego só existe no conflito. Então, se eu estabeleço o seu ser vem primeiro, o que é o ser? De que ser é esse que ele está falando? Em segundo, o seu coração, que é outra falácia. É outra coisa que a gente tem que questionar. Essa coisa do coração, o que é o coração? O coração é um órgão. O coração, em cima do coração, do órgão, está um chakra, ok? O chakra. Sim, é importante. E sua mente em terceiro. Não faz nenhum sentido essa colocação desses três aspectos do ser. Olha o que eu disse, os três aspectos do ser. E você simplesmente fazer uma divisão absurda, estabelecendo prioridades. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Na verdade, esse é o caminho do conflito e da dor. Porque aí se eu digo, não, o ser deve vir primeiro, aí eu vou ter sempre que estar colocando, priorizando o tal do ser, né? Eu não sei nem exatamente o que ele quer dizer com isso, né? Deus, né? Talvez. Isso é um erro muito comum entre os buscadores, né? Eles imaginam o ser, né? E começam a qualificar, caracterizar o ser. O ser é o amor, mas o amor também tem a ver com a mente. E o amor também tem a ver com o coração. Em suma, o que é que eu quero dizer? Não estabeleça essas divisões que criam prioridades, que estabelecem níveis de prioridades. Por quê? Porque se a mente, se o próprio ego faz essa divisão e coloca uma coisa na frente da outra, esse próprio ego, essa própria divisão vai começar a querer criar conflito. Não, isso aqui deve vir primeiro. Não, o Osho disse, ou sei lá quem disse, ou o Guru A, ou B, ou C disse, que eu tenho que priorizar o ser. Isso é uma frase totalmente boba, totalmente idiota. Não é você, o ego, que prioriza isso ou aquilo. Quando você, como ego, como observador, estabelece essa divisão e essas prioridades, o ego vai ficar cada vez mais perdido, porque ele não sabe o que é prioridade. O ego é impulso. O ego age sob o impulso do prazer, que é instintivo. Como ele vai saber o que é o ser? Não, agora é o ser. Não, agora não, eu não posso priorizar a mente. Eu tenho que priorizar o ser. Não, nessa situação, tá o ser, a mente. É louco isso. É criar mais ansiedade, é criar mais divisão, é criar mais loucura. Mas Alcibar, então como é que se lida com essa questão? Vou dizer.
Obviamente que existe a mente, né? A mente enquanto racional, o aspecto racional. Existe o coração no sentido de emoção, né? Nesse sentido. Né? E existe essa coisa que chamamos de verdade, de desconhecido, de fonte de Deus. O que é que acontece? Quem estabelece a ordem e quem coordena a prioridade de todos esses aspectos do teu ser como um todo, colocando cada coisa em seu devido lugar, não é você. E não existe uma regra geral que vai determinar o que é ou não prioridade. Vai depender de cada situação. Mas quem faz essa regulação, esse ordenamento, quem administra todos esses aspectos em ti, do teu ser, não é você. É a ordem suprema. É ela que estabelece o que vai ser prioridade ou não, de acordo com a necessidade, com o desafio, com a situação e com o problema. Em outras palavras, o que é que eu quero dizer? Não se preocupe com essa questão de quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Esse trabalho não é seu, não é da sua competência. A sua competência é encontrar aquilo que os grandes mestres chamaram de fonte, de verdade, de tal, de ordem suprema. Essa é a sua prioridade. Quando você encontrar essa ordem cósmica, então tudo em você, todos os seus aspectos, mente, corpo, fonte, verdade, vão se equilibrar e se harmonizar naturalmente. Isso não depende de você. E aí sim, quando você encontrar essa ordem interior, essa ordem cósmica, a mesma que ordena todo o universo, tudo em você se equilibrará naturalmente, sem nenhum esforço da sua parte. Mas primeiro, você tem que encontrar esse equilíbrio, essa harmonia cósmica, essa harmonia suprema. Aí sim, você será um indivíduo autêntico, inteiro, pleno, não dividido, livre do conflito, livre da confusão, da ilusão da divisão e, consequentemente, livre do sofrimento psíquico. É essa a dica que eu tinha para dar para vocês hoje. Muito obrigado, fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo.